Olá pessoal, sou Alexandre Ortega, faço parte do grupo de palestrantes do CEL, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de um capítulo muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e Obtereis, que é uma parte do capítulo onde fala das condições da prece. E já logo vou perguntando para vocês acreditam que tudo que a gente pede para Deus a gente pode obter? Será que isso é possível? Qual é essa ideia? O que você pensa sobre isso? Se nós começarmos a olhar as dicas que Jesus nos deixou no Evangelho, e principalmente depois no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai perceber que tem ali alguns sinais, algumas indicações de como que a gente deve fazer a prece. Uma das primeiras recomendações que o nosso irmão Jesus faz é que a gente faça a nossa prece em reservado, em silêncio, e não em público, em voz alta, demonstrando que a gente está fazendo a prece, como os hipócritas faziam. Porque na verdade esse tem que ser um momento íntimo entre nós e Deus. Também ele faz a menção de que não é a quantidade de palavras, nem o tipo de palavras que a gente vai usar que vai fazer com que a gente tenha mais êxito ou não em obter o resultado da prece que a gente está fazendo. A prece tem que ser algo que venha de dentro, que seja nosso próprio, de coração. Não uma prece escrita, pronta, repetida várias vezes. Não é isso que vai determinar o sucesso para a gente atingir aquilo que a gente quer com a prece que a gente está fazendo. A outra recomendação que é muito importante, que o nosso irmão nos deixa, é que antes de orar, antes de fazer a prece, antes de pedir aquilo que a gente gostaria, a gente tem que revisar e ver se a gente não está com rancor, com raiva. A gente tem que perdoar alguém que possa ter nos causado algum problema, porque somente se o nosso coração estiver leve, sem amargor, sem raiva, sem nenhum pensamento ruim desses contra alguém, a gente vai estar digno para poder fazer a nossa prece para Deus. Imaginem se Deus ia querer nos ouvir com amargor, se nós pedirmos com raiva, se nós quiséssemos pedir com arrogância aquilo que a gente vai pedir. Imagina se isso seria agradável a Deus. Pense diferente, se alguém vier pedir algo para nós com esse tom, com esse amargor, com raiva, com um sentimento de pressão ou de orgulho, será que a gente atenderia esse pedido? Então imagine Deus, né? Como que seria? Então a gente tem que perdoar, tem que se reconciliar com aquelas pessoas que a gente por acaso teve algum problema, para a gente ficar leve. Porque quando a gente perdoa, a primeira pessoa que a gente liberta somos nós mesmos. Nós somos os primeiros a sentir o alívio desse perdão. Somos os primeiros a ser beneficiados. Então Jesus nos alerta para isso também, que a gente tenha pureza e limpeza e leveza no nosso coração antes da prece. A gente analisando também, para a gente poder fazer uma prece, para a gente fazer um pedido para Deus, primeiro a gente tem que saber o que nós queremos pedir, ou para onde a gente quer chegar, ou qual é o objetivo que a gente está pedindo para que Deus nos ajude a alcançar. Porque veja bem, se a gente não souber o que nós queremos, como que nós vamos pedir? Se nós não soubermos aonde a gente quer chegar, como que nós vamos chegar até lá? Vou fazer uma comparação bem simples agora. Imagina se a gente chega no balcão de um restaurante, de uma pizzaria, e a gente não sabe o que a gente vai pedir. Como que vão nos entregar aquilo que a gente quer, se a gente não dizer o que a gente quer pedir? Imagina se a gente quer chegar em algum lugar, a gente entra num táxi, e a gente não sabe o nome do lugar, não sabe o endereço. Como que esse motorista vai nos levar até lá? Como que nós vamos chegar nesse lugar se a gente não sabe onde a gente quer chegar? Fica difícil, não fica? Não fica impossível? Então é isso, antes de fazer a prece também a gente tem que saber o que queremos, onde queremos chegar, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta. Tem outros detalhes também que a gente pode usar aqui na nossa reflexão. Como que a gente vai atingir alguma coisa se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não contribuir para chegar no nosso objetivo?
Porque ao contrário do que a gente pode pensar, Deus não é que nem o gênio da lâmpada, que a gente faz 3 desejos e os desejos são atendidos naquele momento, na mesma hora. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam dessa forma. Então, com Deus, nossos pedidos, primeiro, eles têm que ser relevantes, tem que ser um pedido que não vai causar mal para ninguém, não vai causar prejuízo para ninguém, não vai contra as leis da natureza, não vai principalmente contra as leis de Deus, as leis do amor, as leis da humildade, a lei do amor ao próximo. Se o nosso desejo, se o nosso pedido contrariar essas leis imutáveis, é certo que a gente não vai receber. Então, parece simples, mas não é. Todos esses detalhes a gente tem que pensar. Pode acontecer também do pedido que a gente fez chegar realmente para nós e a gente nem perceber. Porque o pedido não chega exatamente como a gente pediu. Não é um pacotinho que vai ser entregue para nós pelo correio. Não é assim que a gente recebe. Às vezes a gente vai pedir para chegar a algum lugar e vão vir as intuições de como que a gente faz para chegar lá. Às vezes a gente vai pedir para alcançar algum objetivo e vão vir pessoas que vão nos ajudar a chegar no nosso objetivo, vão colaborar conosco para que a gente chegue no nosso objetivo, que vão vir intuídas, enviadas por Deus para nos ajudar. Então, nosso pedido, nosso desejo, ele vai ser atendido de diversas formas, e às vezes a gente nem percebe. E às vezes, antes dele ser atendido, a gente desiste, porque talvez ele não seja tão importante, talvez a gente não tenha tido resiliência suficiente para chegar lá, e a gente desiste. E aí realmente ele não vai acontecer, porque se a gente desistiu, se a gente mudou de ideia, ele também não vai chegar. Então a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar muito naquilo que a gente está pedindo e se aquilo realmente é importante para nós. E às vezes a gente acha que é importante, a gente acha que aquilo que a gente está pedindo é realmente o que a gente precisa, mas a gente não tem certeza, a gente não sabe. E às vezes a gente não tem alcance ainda, nem sabedoria para entender se realmente aquilo vai fazer bem para a nossa vida. Imagina, por exemplo, se um filho nosso assiste um filme, se empolga, acha bacana e pede uma arma de fogo para nós porque ele quer aprender a usar uma arma de fogo porque ele achou muito bonito, achou muito legal. É óbvio que a gente não vai dar esse presente para ele, nem que ele peça para nós 100 vezes. A gente não vai dar algo que vai prejudicar, que vai causar mal para alguém, para ele principalmente, ou para as outras pessoas. E assim é como Deus vai nos tratar. Se aquilo que a gente está pedindo, ele perceber que naquele momento isso não é importante, ou não vai fazer bem para nós, ou não vai fazer bem para os outros, isso não vai ser atendido. É óbvio que não vai ser atendido. Talvez a gente não tenha maturidade ainda para fazer aquele pedido, talvez aquilo não seja o momento de chegar na nossa vida. Então a gente precisa ter algumas referências e essas ideias para entender realmente o que Jesus quis nos dizer com o pedir e obtereis. A outra parte mais importante é que não é só pedir. Se a gente realmente deseja alguma coisa, se a gente quer muito um objetivo, se a gente quer chegar realmente em algum lugar, em algum status, se a gente quer ter sucesso em alguma coisa, tem a nossa contribuição, o nosso esforço, que é muito importante. Porque também é dito por Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, não basta a gente pedir e ficar sentadinho aqui esperando e achando que vai cair de paraquedas o que a gente pediu e vai cair nos nossos pés, dentro de um embrulho, e é só a gente abrir e está resolvido. Também não funciona dessa forma, também não vai ser dessa forma. Então a gente juntou, compilou aqui alguns desses detalhes, dessas dicas que nosso irmão Jesus passa para nós através do Evangelho, para que a gente realmente faça essas reflexões, para que a gente, quando for fazer o nosso pedido, que a gente examine dentro de nós como que está nosso coração, se a gente não tem nenhum rancor, se a gente não está com nenhuma mágoa com alguém, se a gente está com o coração puro, se o que a gente está pedindo vai fazer bem para as outras pessoas também, não vai causar nenhum prejuízo para alguém. Então, quando a gente for fazer lá entre nós e Deus esses pedidos, vamos fazer um exame antes, vamos olhar para dentro de nós
e ver realmente aquilo que a gente necessita. Às vezes não é o que a gente quer, não é os nossos desejos, mas sim aquilo que a gente realmente precisa. Isso é o importante. Não é uma questão de atender desejos, não é gênio da lâmpada. É coisas realmente importantes para a vida da gente. É isso que nós devemos pedir. E se a gente, antes de pedir alguma coisa para Deus, a gente examinar já quantas bênçãos a gente já tem, e se a gente for grato pela imensidão de bênçãos que nós já temos, que nós já obtivemos, nós vamos estar com a nossa energia, com o nosso pensamento, com o nosso coração muito mais, uma energia muito melhor, muito mais saudável, e vamos aumentar demais a chance de conseguir aquilo que a gente vai pedir, porque a gente vai estar grato por tudo aquilo que a gente já teve. Porque a nossa lista do que a gente quer obter certamente é muito menor de tudo que a gente já obteve de Deus, de todas as bênçãos que Deus já nos deu. Então, se a gente tiver essa gratidão no coração, também vai facilitar o atendimento dos nossos pedidos para Deus. Então, vamos ter fé, esperança, humildade no coração, muito amor na hora de fazer a nossa prece, de fazer o nosso pedido, que certamente a gente vai receber. Talvez demore um pouquinho, talvez não seja no momento exato que a gente quer, mas vai chegar no momento que a gente vai precisar, vai chegar no momento certo, porque Deus sabe o que é certo para nós. Mas claro, a gente tem um livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, e através delas a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo para poder chegar nos objetivos que o nosso Pai tem para nós, nossos objetivos de amor, de caridade e de humildade. Pessoal, essa é a nossa contribuição, então, para nossas reflexões que a gente vai fazer a partir desse momento, com essas dicas. Quem quiser também pode olhar com mais calma lá no Evangelho, fazer a sua análise, o seu estudo do capítulo. E agradeço demais a atenção de todos e nos encontraremos no próximo vídeo, aqui no Centro Espírita Luz e Esperança, de São Francisco de Assis. Muito obrigado a todos e até mais.